Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Renato Veiga, o novo reforço do Vila Real. Finalmente o Chelsea consegue chegar em um acordo para a venda do português e até conseguiu ganhar um dinheirinho extra nessas últimas negociações, 25,5 milhões de libras, né? Isso dá quase 30 milhões de euros. Para se ter uma ideia, a oferta acho que do Atlético de Madrid que o Chelsea tentou estender para 40 milhões de euros foi de 35 milhões de euros. Me corrija se eu estiver errado, mas existe uma cláusula de revenda grande, segundo o que o Fabrício Romano disse, não sei quanto dela deve ser, 30%, 25%, não sei. Mas é um jogador jovem, de bom talento, que se destacar no Campeonato Espanhol pode certamente ir para um clube maior, como é o caso do próprio Atlético de Madrid, e aí, obviamente, o Chelsea pode recuperar o investimento que, teoricamente, ele assim, não conseguiu, né, na venda para o Atlético. De qualquer jeito, é uma boa venda para o Chelsea de alguém que está fora dos planos. O Renato Veiga, ele é um jogador português que se destacou lá no Basel, mostrando versatilidade, e assim, ele virou o plano B do Chelsea para o Carlafioli. O Carlafioli era, acho que se não me engano, jogador do Bolonha, foi um dos grandes destaques daquele time do Thiago Motta, e aí o que acontece? Arsenal e Chelsea disputaram a contratação, o Arsenal conseguiu vencer a disputa. E aí o Chelsea teve que ir pro plano B, acabou sendo o Renato Veiga, que a princípio parecia uma contratação de ouro, o cara jogando bem, mostrando ali, acho que ele chegou até a marcar gol pelo Chelsea, assim, tava muito bem o Renato Veiga. O problema é que ele demonstrou insatisfação de jogar como lateral esquerdo no Chelsea, né, de subir tanto para ataque, ele queria ser só um zagueiro, né, e por se recusar a fazer funções diferentes e querer se restringir apenas a ser zagueiro, o que aconteceu? Ele pediu para ser emprestado e ele foi emprestado para Juventus. Não jogou mal lá, mas também não jogou bem o suficiente para Juventus o contratar em definitivo, ou pelo menos não o suficiente para Juventus pagar o preço que o Chelsea queria. E aí, ele volta pro Chelsea, dizem as más línguas que o Chelsea tentou até convencer ele ou Enzo Maresca a ele ficar com a lesão do Levi Colwill. A gente sabe que tá meio complicado, né? Tipo, pro Chelsea ter reposições. Eles estão tendo que confiar no Tosinho Darabioio, no Badiashile, que ainda não se recuperou de lesão, e é claro, no ótimo, no incrível Josh Chiapong, 19 anos de idade, um jogador de um talento absurdo, mas assim, 19 anos o cara ser titular numa equipe que ambiciona grandes campanhas na Champions e da Premier League, né? Não é uma coisa fácil, né? É muita pressão pro garoto, mas ele mostrou que, assim, não foge do desafio. De qualquer jeito, o Renato Veiga seria importante como zagueiro nesse caso, só que o Chelsea resolveu vender. E assim, o Vila Real, eu sempre acho um time que trabalha muito bem dentro das limitações financeiras que lhes são impostas, se aproveitaram bem das boas campanhas de Champions e até do título de Europa League, né, que o Unai Emery conquistou quando estava treinando a equipe, para reformar estádio, reestruturar CT, né, tipo, a gente sabe que o fair play financeiro espanhol é uma desgraça, principalmente para equipes de médio escalão. Eu acho até que se não fosse tão ruim, tão mal estruturado, eu acho que muito time na Espanha estaria contratando esses jogadores, o Betis, o Vila Real principalmente, porque são dois times que teoricamente, o Sevilha também, a gente pode colocar isso, que pelo sucesso financeiro que teriam, né, a nível continental nesses últimos anos, era para ter mais recursos, mas o fair play financeiro espanhol realmente sufoca essas equipes. E aí, a gente vê que o Vila Real, ele é um time que é muito atento a oportunidades de mercado, e eu acho que eles fazem um bom trabalho, né? Tanto é que o time deles quase sempre é bem montadinho, não tem ninguém que destoa negativamente ali, né? Tipo, e em alguns momentos eles têm jogadores que se destoam positivamente, né? Melhor dizendo, né? O Dani Parejo, né? O Gerard Moreno, para mim, era para ser um dos centroavantes da geração, se não machucasse tanto. É um excelente jogador. Mas a questão é, o Vila Real, dentro do que ele pode fazer, é muito inteligente, a base é boa, é um time de ótima estrutura e acredita que o Renato Veiga é uma contratação muito sagaz de um jogador jovem, versátil, de qualidade e que pode elevar o nível da zaga da equipe para essa próxima temporada, né? Se não me engano, o técnico do Vila Real, posso estar falando bobagem aqui, mas é o Marcelino Toral, que é muito bom técnico, já fez um trabalho de qualidade no Bilbao e dá mais qualidade para o Marcelino Toral vai permitir essa equipe jogar melhor, né? Então, assim, Vila Real, ótimo time para vender, a gente já viu isso com vários jogadores, Chukwueze, o próprio Nicolas Jackson, entende? E é um time que contrata com muita precisão no mercado e, olha, consegue um investimento bacana porque é um zagueiro, como eu disse, jovem de potencial e com possibilidade de revenda interessante, embora aí a gente tenha sempre que colocar o cálculo, né? Tem uma cláusula de revenda e, obviamente, aí o Chelsea tem que ceder no preço inicial, né, das 29 milhões de euros que vão vir, né, tipo, isso somando bônus, né, e, assim, torcer para o cara se destacar lá e depois da cláusula de revenda o time consegue recuperar ainda mais esse dinheiro. De qualquer maneira, o Chelsea risca o nome,
da lista de vendas deles, o que é positivo. Isso quer dizer que parte do trabalho para contratar o Simmons e o Garnacho é cumprido. Eu acho que deve ajudar de alguma forma. Porque se eles não conseguirem um destino pro Jackson, pro Kunku, acho que no final eles vão pagar a contratação do Simmons como do Garnacho. Eu acho que eles vão fazer isso. Eu não acho que, assim, se eles contratam os dois agora, supondo que seja um valor assim, os dois juntos deem 100 milhões de euros, pode até ser mais, o Chelsea estaria ainda com um saldo melhor do que Liverpool, Manchester City, se não me falha a memória, melhor do que Arsenal, melhor do que Manchester United. Então, assim, teoricamente ainda seria o melhor time do Big Six em termos de balanço do quanto gastou e do quanto vendeu. Mas, assim, temos que ver. Não sei, as regras da UEFA tendem a ser mais rígidas que as da Premier League. Então, assim, 25 milhões de libras é obviamente um dinheiro bom que entra pro balanço da equipe e obviamente aí o time consegue se livrar de uma peça que não vai fazer diferença na equipe com lucro, já que não foi contratado nem por 20 milhões de libras, foram 15. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.